Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa meditação na palavra e hoje eu coloquei como tema os relacionamentos, que são tão importantes e fundamentais. A relação com Deus, Deus conosco, nós com o nosso semelhante e o semelhante conosco. Enfim, vamos aprofundar sobre esse tema dos relacionamentos. Eu vou tomar uma passagem da Escritura que fala precisamente sobre o início do povo cristão no que diz respeito aos convertidos, tanto judeus como gentios. Se você, por exemplo, for ver lá no capítulo 15 de Atos, no final desse capítulo, começa a mostrar problemas que existiram para poder então se cumprir o que diz lá em Efésios, por exemplo. Vamos tomar Efésios 2,14, diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Amigo, amiga, veja, o Senhor Jesus fez essa obra na cruz. Ele trouxe para perto quem estava longe, que era judeu e que era gentio. Agora, como organizar isso? Como administrar isso? Então, como estava dizendo, lá no final do capítulo 15, fala precisamente de uma grande reunião que se fez lá em Jerusalém, o grande concílio, e nessa reunião os apóstolos estavam ali precisamente para tratar deste assunto tão delicado e que deu muitos problemas e muito trabalho a ser feito. E isso não foi só naquela época, você vê que até o dia de hoje e sempre, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, aqueles que verdadeiramente se entregaram aos seus pés, têm obra para fazer. Então diz assim, vamos ler agora Atos 8, que diz, a meio desse versículo 1, diz assim: e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Então, passou naquele dia a haver uma grande, naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Mas diz que os apóstolos ficaram. Todos os outros não, mas os apóstolos ficaram. Então a igreja está de luto por Estevão e também por Tiago, irmão do Senhor Jesus, que foi mandado decapitar por Herodes. Nesse espalhar dessa perseguição, nós chegamos depois ao capítulo 12 e vemos o Pedro também preso, mas um anjo o liberta da prisão. E diz assim lá no versículo 12, percebendo isso, quer dizer, o Pedro percebendo que quem o libertou daquela prisão foi um anjo, diz assim: ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então nós vemos aqui a casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos. E diz que lá na casa dela era um ponto de encontro dos apóstolos e dos demais. Tudo leva a crer que a casa dela era o centro, ali onde os apóstolos costumavam se reunir, e também diz que estava ali muita gente estava ali reunida e estava orando. Você veja, este João Marcos é aqui que agora quero começar a trabalhar. Este rapaz, este filho desta mulher, onde a igreja se reunia, este João Marcos, ele era de um grupo, que nós já vamos ver isso, tudo indica ser dos da parte de Tiago, um grupo mais judaizante, um judeu mais ortodoxo, que não era muito compreensível com os gentios convertidos. Entende? Agora, onde que eu falava no início, então, o relacionamento, as relações entre o judeu e o gentio, ambos convertidos, agora tinha que ser trabalhado.
E este João Marcos, ele tudo indica ser desta parte. Este grupo da parte de Tiago é aquele grupo, eu até faço questão em ler para ficar mais elucidativo, em Gálatas 2:11, do versículo 11 até o 13, é até este grupo da parte de Tiago que faz acontecer uma briga entre Paulo e Pedro. Diz assim, leia: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, ou Antioquia, enfrentei-o, disse Paulo, face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quer dizer, aquele judeu mais moralista, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Você vê como a hipocrisia, ela pega na pessoa e lá vai. Ou seja, o Pedro, enquanto aquele grupo judeu mais ortodoxo, mais moralista, mais conservador não chegou, estava tudo bem, comia, ria, estava um ambiente maravilhoso. Eles chegaram, ele fez de conta que não estava ali naquela alegria e festa com os gentios. E o Paulo reprovou isso e chamou a atenção na cara de Pedro. Portanto, houve essa faísca, digamos assim. Este João Marcos, então tudo indica ser da parte de Tiago, deste grupo de judeus que não era muito favorável ao gentio convertido. Bem, este João Marcos, quando Barnabé e Saulo vão na primeira viagem missionária, ele foi com eles, o João Marcos vai com Paulo e Barnabé, e diz lá no capítulo 13, versículo 13, diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergo, na Panfília. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Nos dias de hoje o termo que se usa é desigrejou. Foi embora. Ele, na hora que apertou ali a missão evangelística, ele foi embora. Foi para casa, para Jerusalém, para a casa da mamãe e acabou. Foi embora. Bem, por outro lado, em Atos 11, nós vemos que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E estes discípulos, lá no versículo 29, diz: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, eles decidiram ajudar o pessoal lá em Jerusalém. Então é quando nós chegamos ao capítulo 15 e eles vão, Paulo e Barnabé, a essa grande reunião que os apóstolos fazem lá, tudo indica ser na casa desta Maria, e diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha-se separado deles na Panfília, não prosseguindo com eles no trabalho. Diz assim: o desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Sicília, fortalecendo as pessoas, as igrejas de lá. Então, amigo, amiga, o que é que nós vemos aqui? O Paulo quer ir visitar os irmãos onde andaram pregando para ver como é que eles vão caminhando naquela vida, naquela fé plantada e semeada por eles.
Mas o Barnabé diz para levar João Marcos e, claro, com certeza o Paulo falou, não, olha, o rapaz é muito conservador, ele abandonou-nos numa hora crucial, foi embora, e à conta do tão conservador do judaísmo que ele vai atrapalhar os gentios na sua conversão. Então decidi não levar. E diz que, nós lemos no versículo 39, o desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. E aqui o Barnabé pega no primo, e nós vemos que Barnabé é primo de João Marcos, diz lá em Colossenses 4:10, Marcos, primo de Barnabé, e também o Barnabé pega então no João Marcos e leva o rapaz de Jerusalém para a sua terra natal, Chipre, ilha de Chipre. Então, nos termos de hoje, desigajados, Barnabé e João Marcos vão embora, ali os dois, para a casa do Barnabé na ilha de Chipre. Bem, o que é que eu também vejo aqui se cumprir entre Paulo e Barnabé? O provérbio 27:17, que diz assim, leia comigo, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Amigo, amiga, o ferro afia o ferro, faz faísca. Aqui os dois se desentenderam, Paulo e Barnabé, mas nenhum deles abandonou ou desigajou a respeito do seu pastor, o Senhor Jesus Cristo. O Paulo pega em Silas e vai receber a bênção e a aprovação dos demais para que impusessem as mãos e os abençoassem, para eles progredirem, pregando o evangelho na graça do Senhor Jesus. E vão. Mas o Barnabé via aqui algo muito profundo, que é algo que eu gostaria imenso que você ponderasse, meditasse com profundidade. Porque o Barnabé viu em João Marcos aquilo que o Senhor Jesus vê no seu reino. E é tão importante para mim e para si isso. O Barnabé entendeu que uma só pessoa, uma só alma, uma só vida no reino de Deus é um campo missionário poderoso, tremendo. E ele pega naquele seu primo, João Marcos, e leva-o para casa para trabalhar, para deixar o Espírito Santo aprimorar Cristo no coração daquele rapaz. Ah, se eu e você, e quem quer que seja, soubermos olhar com esses olhos e entendermos que nas nossas relações sempre vai acontecer desentendimentos, mas no sentido produtivo, no sentido de crescermos, de amadurecermos, de nos tornarmos adultos em Cristo. Deve haver um cuidado na minha, na sua, nas nossas relações. A qualidade dos nossos relacionamentos, a relação que eu e você fazemos, que tipo de pessoas é que nós nos relacionamos. Porque veja bem, quantas vezes aparece no caminho da nossa vida pessoas extraordinárias e que por vezes é o próprio Deus a colocá-las para nós aprofundarmos uma relação em Cristo tremenda com essa gente. E às vezes nem uma relação superficial foi feita. Às vezes nem ligamos, nem fazemos caso. Não estamos nem aí para... E às vezes há pessoas que se cruzam, enviadas por Deus, para que a gente trabalhe os nossos corações, crie relações com Cristo de uma forma extraordinária. Veja, vamos ler agora Paulo, quando está na cadeia em Roma, antes da sua morte, enviando uma carta para um discípulo que ele considerou ser como um filho, Timóteo. Leia, diz assim:
por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. E agora veja, traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Amigo, amiga, o que é que aconteceu aqui entre o Paulo, que disse antes da segunda viagem missionária que queria ver como é que os irmãos estavam, mediante o que andou pregando com Barnabé, dizendo que João Marcos era inútil para aquele momento, e agora dizendo a Timóteo para trazer João Marcos, que era útil para o ministério. O que é que se atravessa aqui ao meio? O que é que acontece aqui? O que foi que aconteceu que ele agora passou de inútil para útil? Aparece Barnabé. Nas palavras de Paulo, Barnabé é coroado de um trabalho feito lá em casa na ilha de Chipre, de uma forma tremenda, através do Espírito de Deus. Amigo, amiga, quem você, eu, nós trazemos para a mesa para dividir a palavra de Cristo, para comungarmos na palavra de Deus, na oração, na intercessão, na comunhão. Sabe, às vezes eu vejo pessoas se intitulando de cristãos, vão à igreja quase todos os dias, vão ano após ano e não têm relação com uma só pessoa no sentido espiritual de uma forma tremenda e profunda. Amigo, amiga, se nós soubermos meditar na palavra e irmos a estes cristãos como Barnabé, como Paulo, como Pedro e muitos outros, que deixaram ser trabalhados no seu íntimo a unção do Espírito que receberam. Um dia desses falava com a minha esposa, estávamos aqui à mesa falando isso. Eu estava falando, olha, é interessante que Davi, ele achou graça diante de Deus e também diante dos homens. O próprio Saul disse, Jessé, deixa Davi, teu filho, aqui no palácio, porque ele achou graça aos meus olhos. O próprio apóstolo Paulo prega isso também, acho que é em Atos 13, dizendo, olha, achei a Davi, Deus falou, achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, a qual fará toda a minha vontade. Deus está procurando gente para se relacionar. E dependendo desta relação com Deus, o Espírito dele em mim, em si, em nós, ele espera que nós venhamos a dividir com o próximo e com pessoas que ele mesmo coloca a sua palavra, a sua verdade em Cristo, as nossas orações, intercessões, essa vida autêntica no nosso dia a dia. Agora traga-me João Marcos, Timóteo, porque vai ser tão útil. Porque ele deixou-se trabalhar no seu íntimo. Porque ele aproveitou as lições em Cristo que Barnabé, com toda a santa paciência, dividiu com ele. Uma só vida, uma só alma, uma só pessoa no reino de Deus, amigo, amiga. Ela é um poder muito grande nas mãos de Deus vivo. Que a minha, que a sua, que a nossa relação com Deus, ela vai sempre desaguar de uma forma transparente e perfeita na vida de todos aqueles que nós encontrarmos. Amigo, amiga, que a minha, que a sua, que a nossa relação uns para com os outros, ela possa verdadeiramente mostrar e manifestar Cristo a quem estiver consigo. Forte abraço, que você tenha tremendas relações com pessoas extraordinárias que Jesus vai colocar no caminho da sua vida. Até à próxima, um forte abraço. Como é um prazer tão grande dividir e compartilhar consigo as minhas meditações. Que Jesus Cristo te abençoe poderosamente. Até à próxima.